Fala, alunos do segundo ano. Aí, ó, continuamos na unidade 26, vamos finalizar ela aqui agora, página 21, ali onde vocês vão ver mais ou menos assim, ó, segunda Revolução Industrial, tá? Então, aula 6 aí do nosso equipamento aí, beleza? E daí o seguinte, gente, então continuamos aí agora vendo todo o processo que vai ter como consequência aqui no século XIX, ou seja, eles chamam aqui da segunda Revolução Industrial. O processo da máquina, a gente vai evoluindo, porque a tecnologia vai evoluindo, tanto que a gente chama assim essa segunda fase aí, na verdade, é uma revolução tecnológica. Então daí vai aparecer o quê? Pô, luz elétrica, petróleo, ou seja, a ideia do aço, né? Mas a ideia do ferro, né? Ou seja, não é mais metalurgia, é a siderurgia que vai aparecer. Ou seja, todo esse processo agora de evolução do século XIX. E, claro, aumenta a exploração do trabalhador, beleza? Aí a gente vai ver lá pra frente lá, tudo que vai ter lá as consequências dos movimentos dos trabalhadores lá daí, beleza? E daí, gente, o problema é o seguinte, se você pega o século XIX aí, ó, as influências que vão acontecer. Então, se você pega aí o século XIX, vai de 1801 até 1900, beleza? E daí, gente, consequência política. Vamos lá. Eu coloquei para vocês lá na primeira aula que a Revolução Industrial foi mais ou menos 1750, tá? Então, na Inglaterra, poderia ter sido na Bélgica, quem sabe até nos Estados Unidos e tudo mais. Agora, a parada é o seguinte, 1750, ó, metade do século XVIII. Aí a gente viu todo o processo que envolveu a fábrica a partir desses momentos aqui. Agora, gente, politicamente vocês têm que pensar assim, moçada, paulatino quer dizer que, aos pouquitos, toda a ideia de regimes absolutistas, eles vão o quê? Declinar, tá? Aí, claro, gente, a gente tem que sempre pegar um marco. Daí o marco vocês vão ver lá, acho que na unidade 27 mesmo. O marco desse processo todo aqui, ainda eles pegam a própria Revolução Francesa. Tá? Então, o que acontece? Aqui, 1789, deixa eu até pôr essa data aqui, por que não, né? 1789, por que não? Ó, 1750 vem antes de 1789. Então, vai cair o regime absolutista na França. Aí, logicamente, o quê? Ó, todo o regime de servidão vai caindo aos poucos, o quê? Em toda a Europa, no século XIX e no século XX. Porque, tecnicamente, o último grande regime absolutista que caiu foi o russo, do czar Romanov lá, tá? Então vai caindo todos os processos, o quê? Absolutistas. Blá, 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 blá. Tá? Mas isso a gente vai vindo para frente. Outra, gente, a ideia da consequência econômica. Então, se você pega do século XV ao século XVIII, o que vai acontecer? Era o capitalismo mercantil, tá? Fase de acúmulo de capital, ou seja, a ideia do tráfico de escravos, da pirataria, todo o processo ligado ao quê? A comércio e manufatura dos grandes monopólios comerciais e blá, blá, blá. Beleza, gente. Agora o mercantilismo, já era. A gente viu lá na aula de iluminismo que a ideia do liberalismo econômico vai surgindo, é totalmente contrária à ideia de intervenção do Estado. Ou seja, intervenção do Estado pulando fora, o capitalismo e o liberalismo econômico o quê? Se consolidando. Aí, lógico, cara, vai passar aqui essa curta existência do capitalismo industrial, que logicamente vai evoluir, se é que pode usar essa expressão aí, ó, para o capitalismo monopolista financeiro. Que é aquilo que vocês veem muito lá na parte de geografia daí. Trust, holding, oligopólio, cara, tudo aquela ideia lá. Tranquilo? Então o que acontece? Basicamente aqui, ó, a economia do mundo vai se transformar. Não é mais só uma ideia agora de acumular capital. Você vai ter a sua indústria, você vai ter investimentos em mercados, você vai ter lá de compra de ações, e o caramba quatro, uma empresa vai cobrando outra, vai criando mais monopólio, vai criando cartel, ou seja, vai ficar uma loucura, até que mais ou menos ali por volta do ano de 1902, nos Estados Unidos, o presidente Theodore Roosevelt vai lá e faz o quê? A lei anti-cartel, né? Para tentar o quê? Evitar essa loucura, logicamente, o quê? Do capitalismo. Só que a loucura continua, tanto que vocês vão ver que daí o quê? 1929, vem a crise, o quê? De 1929 e o capitalismo, que a gente chama aqui o capitalismo liberal, afundou, tá? E logicamente o quê? Nunca mais voltou, beleza? Então, basicamente aqui, gente, ó, uma consequência política bacana, tá? A burguesia com tudo aí, porque vai envolver aqui, ó, consequência política e econômica numa mesma ideia para vocês, tá? Agora, gente, consequências sociais.
Aqui eu coloquei as principais, tá? Tem um monte aí, mas vamos aqui trabalhar essas principais. Moçadinha, essa é a ideia aqui de luta de classes. Então o esquema é mais ou menos assim, gente. Basicamente você vai pegar que a partir aqui do século XVIII, nós vamos ter o quê? O operário contra o patrão. Beleza. Pô, simplório, mas bonitinho. Ou seja, o operário é explorado, a mais-valia, todas aquelas teorias, o quê? Marxistas. Vocês sabem que eu não gosto muito dessas pira aí, mas fazer o quê? Eu tenho que passar esse lado para vocês. Agora, gente, pode ser explorado para vocês aí o seguinte, a luta de classe vai surgir por causa desta ideia aqui, ó. Consciência. Consciência de exploração. Tá. Agora eu vou dar um pouco aqui de comunão para vocês. Agora eu sou o professor Comuna. Gente, a ideia é mais ou menos assim, lá no século XVIII e XIX. Basicamente, num lindo dia, o trabalhador sai de sua casa, está indo em direção à fábrica. Vai pegar uma baita chuva, simplesmente vai se molhar, vai ficar todo fedorento, simplesmente vai ficar todo desgramado. Se fosse lá mais para o final do século XIX, vai pegar lá um metrô, um ônibus, vai ficar mais fedido ainda, ou seja, vai ficar emputecido. Aí a hora que ele está chegando na fábrica assim, de repente, não mais que de repente, passa o patrão, não o chefe, o patrão, o dono. E simplesmente o quê? Dá uma buzinadinha no seu cabriolé, que era aquelas charretes que era puxada a cavalo, que era conversível assim, ó. Simplesmente passa pelo trabalhador e dá aquela buzinadinha. E logicamente o quê? Entra na fábrica sequinho, bonitinho, todo confortável, dentro lá da sua charretinha. Aí o trabalhador fala assim, putz, cara, eu trabalho tanto quanto ele, me ferro aqui nessa fábrica tanto quanto ele tem um cabriolé e eu não, estou tudo molhado e fedorento. Ou seja, num estalo, ele vai dizer, alguma coisa está errada, estou sendo explorado. Claro, gente, que eu passei de uma maneira bem simples para vocês aqui, não é uma, sei lá, não é uma fada madrinha, não é nenhum alienígena que vai pôr isso na cabeça do cara, mas a ideia que o pessoal ligado ao marxismo fala é mais ou menos isso aí. Consciência do quê? De exploração. Ou seja, que a luta de classes existiu sempre, sempre. Tirando lá a pré-história, o resto sempre teve o quê? Luta de classes. Mas a gente vai ver mais para frente. Trabalho infantil, gente. Claro, cara, que o trabalho infantil ele é bem mais barato. A ideia de trabalho infantil é que vocês pensar também, gente. Um pai, tá? Um pai, cara, vai trabalhar numa fábrica. Se ele tiver 6 filhos, ele vai ser contratado num lugar que um tem 2 filhos, por exemplo. Porque daí os filhos podem trabalhar por ele quando ele não puder. Então essa é a ideia do trabalho infantil aqui, ó. É uma ideia do quê? Útil. E logicamente o quê? Muito mais barata. Assim também como mulheres, tá, gente? Ainda é uma maioria de homem que trabalha aqui, mas mulher também. Ela vai ser o quê? Útil e barata. Vocês já vão entender a ideia, tá? Êxodo rural. Numa aula anterior lá atrás, a gente falou dos cercamentos, gente. Basicamente, essa ideia do êxodo rural começa com esses cercamentos. Aí eu já vou pôr aqui para vocês, ó. Ixi. Assim que escreve. Inchaço urbano. Muita gente se deslocando o quê? Para as cidades. E elas vão o quê? Inchar e ficar, cara, um inferno total. Então você pode ver, ó, lá no século XIX vai surgir o metrô de Londres e o metrô de Paris, para ver se dá uma aliviada nesse processo todo. É só vocês verem aí, pô, Curitiba é um inferno, inchaço urbano, tá? Então, por causa do quê? Das ideias de êxodo rural, tá? Tranquilo? Insalubridade. Isso aqui é show de bola, gente. Ó, são as péssimas condições. Basicamente, cara, um trabalhador aqui, cara, ele não tem uma ferramenta adequada, ele não vai ter uma luz adequada, ele não vai ter um material adequado para o quê? Ele trabalhar. Então, simplesmente, o quê? É uma porcaria. Ele vive num lugar úmido, desgramado, sem ventilação, sem luz, sem nada, tá? Vocês verem como é uma burrice do dono da fábrica naquela época. Se o cara tá bem, ele vai trabalhar melhor. Mas não tinha esse tipo de pensamento ainda aí, beleza? E daí sim, o troço a gente já deu uma abordada lá na aula anterior, mas, cara, agora tem que abordar de novo aqui, gente. Horários desumanos, cara, mas completamente desumanos.
Cara, geralmente você vê assim, o trabalhador trabalhava 15 horas. Daí você pode pensar assim, pô, mas, porra, meu pai trabalha 15 horas por dia hoje. Pior que é verdade. Muita gente hoje em dia aí trabalha aí 10, 12, 15 horas por dia, tá? Aqui, gente, claro que você trabalha também esse tempo todo aí. Uns lugares chega a trabalhar até o quê? Lá 18 a 20 horas. E o cara come mal, o cara dorme mal, ou seja, mesma coisa que hoje. Em muitos lugares aí. Tudo isso por causa do quê? Da exploração capitalista, gente. Ou seja, isso aqui agora a tendência é aumentar. Ou seja, aquela ideia, logicamente, o quê? Os ricos e os pobres que vai se distanciando, tá? Então vai se criando o quê? Cada vez um espaço maior, o quê? Entre os ricos e os pobres. Desigualdade social, tá? E daí agora é só vocês pensarem assim, gente. Um cara que está trabalhando aqui, cara, lá 18 horas, podia ser 15 horas, 14 horas. Aí, tecnicamente, cara, ele está trabalhando na sua máquina, lá no seu tear, e de repente, ou lá, qualquer outro torno, ele vai lá, esquece a mão e perde a mão num torno. Muitos acidentes de trabalho aconteciam. Não tem nenhuma lei trabalhista que vai o quê? Proteger esse cara. Agora, gente, imagine uma criança, cara, trabalhando lá 15 horas por dia. É o mesmo processo, gente. Chega uma hora que ela vai estar muito cansada, que ela vai o quê? Pôr a mão numa engrenagem, vai simplesmente o quê? Passar por baixo de um tear e ela vai ter a sua cabeça o quê? Decepada pelo tear. Então esse é o problema muito ruim aqui, justamente o quê? De ter o trabalho infantil e de ter esses horários desumanos aqui. Outra, já que eu falei da utilidade, gente, tá aí também, ó. Uma criança, por ter a mão pequena, ela pode limpar uma engrenagem, cara, de uma máquina sem a máquina parar. Então, essa é a utilidade também. Por isso que às vezes o dono da fábrica quer criança lá dentro. Porque ele sabe que ele pode dar lá um troço, o cara vai limpando a engrenagem, vai engraxando a engrenagem e não precisa nem parar a máquina, porque a criança consegue pôr a mão ali. Agora, uma criança trabalhando horas e horas e horas, uma hora vai esmagar aquela mão ali, gente. Beleza? Então, para vocês verem como é que é o processo aí. Beleza? Agora, fora isso, é o seguinte, temos aqui também essa ideia aqui, gente, de poluição ambiental. Gente, primeiro assim, ó, você vê muito mais questões hoje em dia, cara, de Enem, de tudo que é troço aí, sobre a ideia da chaminé, tá? Pô, a chaminé mudou e, logicamente, vai ser o elemento de transição desse mundo rural para esse mundo urbano. Muita fumaça, muita poluição, caramba, quatro ainda, como existe em alguns lugares até hoje. Agora, gente, por incrível que pareça, cara, o boom da poluição vai se dar com o advento do automóvel. Aqui é ruim, velho, mas aqui o quê? É bem pior, tá? Então, basicamente, o quê? A ideia, cara, do meio ambiente, cara, vai se destruindo por esses dois fatores, mas no caso aqui, cara, do século XIX, principalmente o quê? O automóvel que vai surgir lá no finalzinho daí, beleza? Outro lance, gente, exército de reserva. Eita, nós, hein, gente? Ó, como eu coloquei na nuvenzinha aqui, é o seguinte, gente, grande número, tipo assim, tinha aqui, grande número de desempregados. Cara, agora é só vocês verem, ó. Chega a máquina substitui o homem sai do campo, vai para a cidade com a ideia do que? Justamente de ter um emprego melhor, e isso vai gerar o quê? Aquilo que eles chamam na história de exército de reserva. Gente desempregada pra caramba, não tem lei trabalhista, não tem sindicato ainda pronto aqui, gente. A primeira ideia de um pré-sindicalismo que vai surgir é a partir lá da década de 30 do século XIX, né? Uma luta, não é nem um pré-sindicato ainda. Ou seja, você vai lá e trabalha por o quê? Qualquer coisa. Porque simplesmente, cara, um chega lá e fala assim, eu trabalho por menos. O cara vai aceitar. Que nem eu falei pra vocês, gente, não precisa de especialização para lidar nesse tipo de máquina aqui. Então, o lance é aqui uma grande guerra por empregos. Beleza? Outro lance, gente, aumento da produção industrial. Então, imagine, cara, num sistema de manufatura lá, o cara produzia 30 peças. Um artesão vai produzir uma peça. E, numa fábrica, num dia, chega a sair lá, cara, 100 peças. Aí é que é o lance, gente. Esse aumento da produção aqui, ó, vai deixar o mundo nessa loucura que é hoje. Eu tô meio afastado disso, mas é uma realidade muito, cara, maior a partir do quê? Do século XVIII, que é o consumismo. Ou seja, cara, vai se produzir
tecnologia chegando com tudo, ou seja, tudo sendo inventado. E daí, gente, o problema é o seguinte, cada vez mais vai ter necessidade de mercado consumidor. Vai precisar de gente para comprar esses produtos ingleses, produtos franceses, produtos belgas, produtos daí lá da Prússia, cara, de tudo que é canto aí, beleza? E daí o que acontece? Para que role esse aumento do mercado consumidor, primeira coisa que vai ter que quebrar aí no século XVIII e XIX é o pacto colonial. Então aquela ideia mercantil ainda, que nem que o Brasil era colônia de Portugal. Aí pode ver, ó, 1822, Brasil independente. O processo de independência da América Latina aqui também começa lá em 1799 e vai se estendendo até 1899 lá. Então, as nações vão se tornando o quê? Independentes, beleza? E lógico, gente, esse é o fator 1. E nós temos aqui o fator 2. Porque além de mercado consumidor, esses cabras aqui da Europa, esses industriais ingleses, franceses, belgas e o caramba 4, eles vão precisar de matéria-prima. Eles vão precisar do quê? De mão de obra barata. Então vai começar aquilo que a gente chama o quê? O famoso imperialismo ou neocolonialismo do século o quê? 19. Onde as vítimas vão ser principalmente o quê? As nações africanas. Tem na Ásia também? Tem, a Índia, a China, mas principalmente as nações o quê? Africanas. Beleza? Então isso aqui em relação à Inglaterra do século XIX. E daí o seguinte, bem na última página da apostila, ele faz o comentário sobre a era Meiji, gente, a partir aqui de 1870 no Japão. Então o que acontece, gente? Isso aqui é a Revolução Industrial lá no Japão, tá? Pode ver, ó, tantão de tempo que vai dar depois lá que ocorreu na Inglaterra, beleza? Então o lance é mais ou menos assim, até o século XVIII, cara, no Japão ainda se via aquele processo feudal. Então aqui, gente, vai ocorrer agora o quê? O processo de desfeudalização, ou seja, aquela ideia do imperador, do nobre shogun, do samurai e tudo mais, vai o quê? Simplesmente desaparecendo. E daí o que acontece, gente? No lugar dessa ideia do shogunato aí, ó, vai aparecer aquele conceito que eles tinham lá de zaibatsu, tá? Que vai até a Segunda Guerra Mundial, aí cessa, por causa das bombas atômicas e tal, o Japão se ferrou lá, e daí volta, mas volta depois, tá? Bem depois da Segunda Guerra Mundial. E daí o que acontece? Vão surgindo os grandes conglomerados, as grandes empresas, logicamente o quê? Japonesas. Ou seja, eles vão investir em indústria e também vão fazer um processo violento de reforma agrária. Tanto que muitos japoneses vão para a Austrália, outros para o Brasil, outros para outros lugares do mundo aí, beleza? Porque daí não vai ter terra para todo mundo. E daí é o seguinte, com essa produção que está existindo no Japão lá, o que vai acontecer? Uma nação aqui da América vai crescer os olhos em cima disso. E essa nação é o quê? Os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos já vai ter interesse ali nas Filipinas, a partir aqui desse momento. Os Estados Unidos, cara, tinha interesse no Japão. Os Estados Unidos, cara, simplesmente tem interesse lá no Havaí. Ou seja, ele age também na Ásia. E daí o seguinte, os norte-americanos vão chegar para os japoneses e falar assim, ó, por favor aí, ó, abre os portos aí, os seus produtos para a gente aí. Vamos fazer umas relações comerciais. Observe bem, alunos, eu coloquei abre entre aspas aqui, ó. Porque, na verdade, é assim, ó, não que o Japão abriu porque estava afim de abrir mesmo, assim, de coração, vamos pôr. É porque os Estados Unidos falaram assim, ó, se não abrir, magrão, a gente chega aí e arrebenta tudo. Ou seja, mais ou menos numa política mais ou menos que nem a Inglaterra fez com a China. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois, beleza? Então, para vocês verem, gente, que o problema entre Estados Unidos e Japão não é uma coisa de Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, não. Ela já vem bem o quê? Antes. Já aqui na década de 80, a década de 90, dentro do Japão, ex-feudal agora. Beleza, povo? Então, um abraço para vocês, tudo de bom? Qualquer dúvida, chame lá na plataforma. Abraço!